Pessoal, começando então agora a entender essa medida de posição central, que é a mediana, que faz parte da estatística descritiva, beleza? Só que para entender um pouco melhor a mediana, eu quero começar com um exemplo e depois eu vou para as fórmulas, beleza? Então acompanha aí. Imagina o seguinte, que você encontrou 5 amigos seus, 5, e você perguntou para eles quanto que cada um tinha no bolso naquele exato momento em dinheiro, tá? Não vale cartão, não vale nada. Quanto tinha cada um em dinheiro naquele momento? O primeiro amigo respondeu que tinha 10 reais. Eu vou simbolizar apenas o número 10, tá? Sem colocar as vírgulas e o símbolo todo, só 10 reais. O segundo amigo respondeu que tinha 35 reais. O outro amigo respondeu que tinha apenas 2 reais em dinheiro. O outro ainda respondeu que tinha 24. E o último amigo respondeu que tinha, vamos pensar um valor aqui, 300 reais. Perfeito? Lembrando que aquilo ali é em dinheiro vivo, então de repente a pessoa que tem 2 reais pode ter muito mais dinheiro no banco e não anda com dinheiro no bolso. É bem isso, né? Como é que você calcula a mediana? A primeira coisa para calcular a mediana, não pode esquecer, colocar os itens em ordem crescente. Você não pode calcular a mediana daquele jeito, você tem que colocar os itens em ordem crescente. Então vai lá, qual é o menor valor ali? O menor valor é 2, então vou colocar aqui o número 2. Depois do número 2, o outro, 10. Depois do 10, 24. Depois do 24, 35. E por último, 300. Veja que a mediana é até intuitivo o que se fala e o que se imagina. A mediana é o valor que fica no meio, ou seja, entre os números 2, 10, 24, 35 e 300, qual o número que fica na posição central? Veja que o número que ocupa a posição central é o 24. Beleza? Ele seria a mediana. Nesse caso, nós iríamos responder que a mediana, escrever aqui, ó. Mediana igual a 24. Tranquilo nessa parte, né? Então, o que seria a mediana? A mediana é o valor que separa um conjunto de números em duas partes. Você pode considerar, então, que aproximadamente 50% dos valores estão abaixo da mediana e 50% dos valores estão acima da mediana. Se você fosse escrever um texto científico, você poderia colocar assim: observamos dados estatísticos que 50%, aproximadamente 50% das pessoas têm mais que 24 reais no bolso. Ou, aproximadamente, menos de 50% das pessoas têm menos de 24 reais no bolso, tá? Então, veja que a mediana, ela vai dividir ali ao meio o conjunto de valores numéricos. Só que tem um problema. E se você não tivesse entrevistado 5 pessoas, se você tivesse entrevistado apenas 4, já vou colocar esses números em ordem crescente. Imagina que a pessoa que respondeu 300 reais não estava lá. E aí você foi e entrevistou apenas 4 pessoas. E as respostas foram em ordem crescente: 2, 10, 24 e 35. Então, agora você tem 4 valores. Observa que não existe mais um valor central, não existe um número que fica no centro para representar isso. Quem seria a mediana, então? Para calcular a mediana, você teria que fazer a média dos 2 valores que ficam no centro. Veja que antes do 10 tem uma única unidade e depois do 24 tem uma única unidade. Ou seja, esses 2 valores dividem a contagem numérica ao meio. Você vai fazer a média deles. Você iria vir aqui, ó, e fazer assim:
x barra, vou usar o x barra, tá? Igual, aí vamos somar 10 mais 24 dividido em 2. 10 mais 24 é 34. 34 dividido em duas partes, 17. Conclusão, nesse caso, a mediana, então vamos escrever aqui, mediana, seria igual a 17. Observaram então, pessoal, que existe uma diferença no cálculo da mediana dependendo da quantidade de elementos que tem na sua pesquisa. Se a quantidade for ímpar, é só pegar o valor central. Se a quantidade for par, você tem que pegar os dois valores centrais e dividir por 2, ou seja, vai calcular a média dos valores centrais. E agora, então, eu vou colocar as fórmulas para vocês. Vamos lá? Pessoal, voltando então aqui para o caso da mediana, vamos dividir isso em duas etapas. No primeiro caso, nós vamos falar sobre a mediana para a quantidade ímpares, tá? Então, imagine o seguinte, você foi lá, fez uma pesquisa, você obteve as respostas. x1, x2, x3... Vou colocar uma reticências aqui para simbolizar que tem muitos casos. E foi lá até no xn. Só que aí você sabe que aquele n lá, esse n aqui, ó, esse n é uma quantidade ímpar. Aí você esqueceu a fórmula, mas o teu professor bonzinho deixou a fórmula na prova, só que ele deixou as duas, para a quantidade ímpar e para a quantidade par. Como é que calcularia a mediana para uma quantidade ímpar? Então a fórmula ficaria assim, ó. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Assim. Mediana igual. Olha que conta bonita, gente. É uma continha razoável. A mediana para uma quantidade ímpar, você lembra que é a posição central, é o número que fica exatamente no meio. Por exemplo, no meus 5 dedos, esse aqui ficaria no meio, ó, tá? Então seria esse seria a mediana. Como é que você ia representar isso matematicamente? Uma fórmula, você ia fazer assim, ó, é o x, opa, não ficou bom, deixa eu apagar. É assim, ó, é o x, aí aqui no índice do x, você vai colocar a quantidade de pessoas entrevistadas, n, a essa quantidade você vai somar uma unidade e vai dividir esse pedacinho por 2. Então a mediana nada mais é do que o x, n mais 1 dividido por 2. Lembrando que não é o x que está sendo dividido, tá? É só esse pedacinho aqui, ó. xn mais 1 dividido por 2. Por exemplo, vamos tentar ver então... antes de ver, coloquem no caderno de vocês que esse aqui, ó, é a mediana. Isso aqui tudo é a mediana, beleza? E esse pedacinho aqui, ó, só esse pedaço aqui, ó, vou fazer aqui, posição da mediana. Beleza? Então a parte em azul vai te dar a posição da mediana, só a posição. Então vamos lá, ó. Imagina que você tem em ordem crescente as seguintes respostas de uma entrevista. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisamos nem dizer que a resposta deu que a quantidade de valores entrevistados é um número ímpar porque deu 7.
Se eu perguntar para você qual é a mediana, você responde isso sem olhar para a fórmula, é muito fácil. Você conta 1, 2, 3, 1, 2, 3. O valor central é o 4, então a mediana é 4. Mas suponhamos que tem muitos números, sei lá, tem 1.533 valores. E aí você não quer ficar contando, você já quer achar uma fórmula para ir lá e mostrar. Aí ficaria assim, ó, mediana, vamos escrever aqui, vou fazer de azul. Mediana igual o x que está na posição. Quem é o n? O n é 7. 7 mais 1. Isso aí dividido por 2. Ou seja, x. 7 mais 1, 8. Dividido por 2. Continuando. X. 8 dividido por 2. 4. Veja que o resultado da conta deu 4, mas não é o resultado daquela conta que é a mediana. Isso aqui está te dando a posição. Posição. Em qual posição dos números distribuídos se encontra a mediana? A mediana se encontra na posição 4 e que, por coincidência, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Ó, tá na posição 4 e o valor é 4. Isso é uma coincidência. O valor aqui poderia ser 3,5. Então a mediana seria 3,5, tá? Então esse número não é a resposta, é a posição de encontro da mediana. Conclusão, então, você iria escrever mediana igual a 4. Interpretação. Você poderia dizer, na sua pesquisa, que dos valores pesquisados, 50% das respostas são 4 ou menos. E 50% das respostas são 4 ou mais. Ou seja, a mediana é a posição central, que divide um grupo de números, 50% para cima, 50% para baixo, aproximadamente ali, por uns detalhezinhos matemáticos. Beleza, pessoal? Vamos então agora fazer a mediana para a quantidade par. Vamos lá. Pessoal, voltamos agora então para falar sobre a mediana para quantidade par. Então, imagina que você foi lá, fez uma pesquisa, que N pessoas responderam a sua pesquisa e essa quantidade N é uma quantidade par. Se foram poucos entrevistados, você sabe que para achar a mediana é só pegar os dois valores centrais e calcular a média deles. Seria muito fácil. Mas suponhamos que, sei lá, 2.428 pessoas responderam essa pesquisa e você quer direto achar as posições da mediana. O que você vai fazer então é usar a seguinte fórmula. Ó, acompanha aí. Você vai pegar o x, lembrando que esse x aqui, ele é o valor. Agora eu vou escrever a posição. Nós entrevistamos quantas pessoas? N, então você vai fazer assim, N dividido por 2. Então, se nós entrevistamos 30 pessoas, N sobre 2 é 15. Então, esse x estaria na posição 15. Você vai lá na posição 15 e descobre o valor. Beleza? Aí você vai somar com x, N sobre 2 mais 1. Beleza? Vamos lá, pensando de novo. Você fez uma entrevista com 30 pessoas. 30 dividido por 2, 15. O primeiro número que você vai procurar está na posição 15. Aqui. 30 dividido por 2, 15. 15 mais 1, 16. O outro número está na posição 16. Ou seja, você vai pegar o número da posição 15, o número da posição 16, vai somar eles e dividir por 2. Vai calcular a média. Então, na nossa linda fórmula aqui, deixa eu só melhorar isso aqui. Ainda tem que dividir por 2.
E isso aqui é a mediana que eu vou abreviar, tá? Mediana. No caderno de vocês não abreviam não, é porque faltou espaço aqui, tá? Então a mediana seria calculada desse jeito, tá? Você iria pegar n sobre 2 e depois n sobre 2 mais 1 para encontrar as posições. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, ó, deixa eu fazer aqui o exemplo. Você vai fazer uma pesquisa e as respostas que as pessoas vão dando, você vai marcando ali. E por coincidência, todo mundo já deu as respostas em ordem crescente. Não esqueçam de colocar os valores em ordem crescente. A pessoa foi lá e respondeu os seguintes valores. 1, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 8, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí aqui vou colocar o 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veja que nesse caso você fez uma pesquisa, as respostas que foram dadas para você são em quantidade de respostas, um número par. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, um número par. Como é que você faria para achar a mediana nesse caso que tem poucos valores? Tem poucos valores? Você elimina um, elimina o outro nos extremos. Aí elimina, 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 elimina. Vai eliminando assim, ó. E aí você chega no 4 e o 6, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5 números antes, 1, 2, 3, 4, 5 depois. Ou seja, a mediana é só somar o 4 com o 6, que vai dar 10, e dividir por 2. A mediana seria o número 5. Só que você quer treinar usando essa fórmula. Vamos ver como é que ficaria isso. Acompanhe aí. Ficaria assim, ó. Mediana igual. Aí aqui nós temos um X, que eu não sei quem que é. Quantas pessoas entrevistadas? 12 dividido por 2. Somada com X, 12 dividido por 2, mais 1. Passa o risco da divisão e divide tudo em duas partes. 12 dividido por 2 é 6. Então você sabe que está na resposta 6, na posição 6. Aí aqui, ó, 12 por 2 é 6. 6 mais 1, 7. Está na posição 7. E depois tem que dividir por 2. Tranquilo? Vamos ver os valores que estão na posição 6 e na posição 7. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posição 6, posição 7. O que a mediana pede para a gente fazer? Somar os valores e dividir por 2. Ficaria então 4 mais 6 dividido por 2. 4 mais 6 é 10. 10 dividido por 2, 5. Nesse caso, então, a mediana seria o número 5. Beleza, pessoal? Pessoal, com isso, então, nós já trabalhamos com a média e a mediana. Perfeito? Agora nós vamos falar sobre a moda. Veja que a moda, ela é tão simples de fazer que eu nem vou abrir aqui um quadro para a gente estudar. Mas eu vou explicar aqui já com os números. Porque moda vem até mesmo da palavra moda. O que é que está em moda? Se a gente olhar aqui, ó, nas respostas nós tivemos 2 números uns aparecendo,
O número 2 apareceu 3 vezes, o número 4, uma, o número 6, uma, o número 8, duas, o número 10, duas e o número 11, uma só. Nessa coleção de valores, se eu perguntasse para você assim, qual é a resposta que está em moda ou que está na moda? A resposta que está na moda é a resposta que aparece com mais frequência, é a resposta que aparece mais vezes. Então, nesse caso, a moda seria o número 2. Você ia colocar lá assim, a moda é o número 2. Por quê? Aí você vai falar assim, porque a moda apareceu 3 vezes, apareceu mais do que as outras respostas. O número 2 apareceu 3 vezes, apareceu mais que os outros. Então, se isso aqui fosse uma pergunta, você ia falar assim, a resposta que está na moda é o 2. Ah, professor, mas vamos supor que só tivesse tido 2 respostas 2 e 2 respostas 8. Esquece o 10. 2, 2 e 2, 8. Imagina que 2 pessoas responderam o 2, 2 pessoas responderam o 8. E todas as outras pessoas responderam um número diferente. Teria moda, já que teria 2 números com uma quantidade maior? Sim, teria. E isso aí seria chamado de bimodal. Um conjunto numérico bimodal, com 2 modas. E agora nesse caso, ó, imagina que aqui só tem o número 2, ó. Só tem 1, 2. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar ali. Faz de conta que não é mais 2, faz de conta que é 3. Então você tem 2 números 1, 2 número 2, 2, 8 e 2, 10. Tem moda? Tem. Isso aí é multimodal. E as modas são o número 1, o número 2, o número 8 e o número 10. Só que daí nem ficaria muito comum usar isso aí, tá? Porque o bom é ter uma moda ou 2 modas que são bimodais, né? Ou tem uma moda ou tem 2 modas bimodais. E se não tiver moda? Se não tiver moda, você vai escrever o conjunto numérico é amodal. Não tem moda, amodal. Beleza? Concluímos isso aqui então. Vamos passar para os próximos passos, que são os percentis e os quartis. Vamos lá?